Boa noite. Quando é que você vai abrir clínica para mim aqui em Nova Rapaz, York, pô? está passando a hora. Pô, não tem onde ir, tô É passando perrengue aqui. é a terra dos brasileiros, tem que ter MedStation aí, com certeza. Eu posso ser seu franqueado. Ah, que legal. Já Ô, André, fizemos um negócio, aí que você naipe, vê, já começou com o a gente negócio. estava falando de internacionalizar empresas, vamos internacionalizar Nova York agora. Ah, Você vende franquia, Neymar? Ah, o desenho da MedStation não é franquia. Cada parceiro local, a gente intitula ele como embaixador, ele é um sócio, onde ele estiver. A ideia de Entendi. franquia, primeiro que eu não conheço tanto, eu acho que a ideia de sociedade, ela dá mais a perspectiva que a gente tem que crescer junto e não há uma desproporção no crescimento. Entendi, bacana. Bom, eu estava fazendo aqui. Bom, vamos então agora oficialmente, né? Primeiro, obrigado por vocês terem topado participar aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Muito legal vocês abrirem esse espaço na agenda. E eu acho que a ideia é contribuir para as pessoas que estão assistindo, mas também aquelas que irão assistir, sobre esse tão falado desejo de migrar, de vir para o mercado americano, seja na sua própria atividade, na carreira que você já exerce, ou até se reinventando. E vocês dois são mestres nisso. Quando eu fiz um story, André, que eu tive até dificuldade de te apresentar, porque assim, eu falei, é o cara que vende a casa dos 20 milhões de dólares. É isso Poxa, aí. seria É isso bom aí. se fosse só isso, Resumiu. né, doutor Neymar? Seria bom se fosse só uma por semana, né, André? É, Ai, ai, ai. mas então, eu acho legal, acho que para a gente abrir, eu acho que seria legal, André, você se apresentar com as suas palavras de um jeito mais amplo, porque eu sei que você faz muito mais coisa que isso. Não, muito legal, bacana a gente ter se conectado aí no AmbiRZ Talks, né, que foi agora em janeiro. Vai ter o segundo agora, na sexta-feira, vai ser um AmbiRZ Talk Show, vai ser um evento mais petit comité com o Adriano e o Romeu Trussardi, da Trussot. Que legal. E é uma parte de educação que a gente gosta, né, nós três, então acho que a gente se conectou pela educação de negócio, né, acho que isso é uma coisa muito legal. E um pouco do que eu faço nos Estados Unidos é isso hoje, né, eu tenho 3 negócios. Estou para abrir um quarto daqui 2 semanas, vou anunciar. Olha Não só. paro quieto, não paro, mas enfim, são coisas que de uma certa forma eu consigo transitar, né, com as conexões, com a parte de marketing, de vendas e principalmente, né, os negócios estando interligados pelas pessoas. Então, eu tenho um grupo imobiliário, que era uma boutique imobiliária que eu vendi há 4 anos para a One Sotheby's, uma companhia global, inclusive a sede matriz é em Nova York, né, uma companhia de capital aberto, tem 50 anos. Aí tem uma companhia de motorhomes, que é a Dweck Motorhomes, foi a primeira locadora de motorhomes e sócios brasileiros homologadas pela RVDA, que é a Associação Americana de Motorhomes, já está no 9º ano de operação. E o OneBRZ Group, né, que foi que você conheceu, que é a plataforma de educação de negócios, né, focada em branding, liderança, comunicação e negócios internacionais. Então, é um pouquinho disso e meu passado aí, depois a gente fala um pouco, mas foi basicamente 25 anos trabalhando com moda no Brasil. Então, mas antes de passar a bola para o Neymar, quando a gente bate papo informal, André, eu sei que você faz um pouco mais que isso, porque você pega literalmente pessoas que estão imigrando, você pega pela mão e dá o caminho. Eu não estou querendo provocar que você receba um monte de pangarete procurando, eu sei que você faz isso com os caras de casa de 20 milhões, mas você faz um pouco, você tem um trabalho um pouco mais amplo nisso, né? Na verdade, quando eu comprei meu imóvel aqui, a minha sócia, Carol, que você conheceu, Carol Lara, deixar um beijão para ela aqui, ela que me vendeu o imóvel em 2010. E aí eu tinha o sonho de morar nos Estados Unidos, mas estava numa época de não compete, a gente tinha Avenida Fórum, foi exatamente em março de 2008, vai fazer 16 anos. Então eu estava vendo o que eu ia fazer depois desse prazo aí de não compete de 5 anos no Brasil, né? E aí, todas as pessoas que eu perguntava nos Estados Unidos, falavam assim, como faz para morar aqui? O Dr. Neymar sabe bem. Cada um me dava uma resposta de uma coisa que a pessoa achava. Falava, olha, você tem que ver só o visto, você fez o visto, o resto é tranquilo. Aí outros falavam assim, não, olha, toma cuidado com o planejamento tributário, que a hora que você pega o green card. Outros, olha, você precisa ver a adaptação dos seus filhos na escola, porque a escola é mais importante. Alguns falavam da parte de seguro e outros falavam de plano de saúde. Ninguém me dava... E de business, né? Outros falavam, business, isso aqui é bom, isso aqui é ruim.
mas ninguém me dava uma resposta completa. E aí eu tive a ideia de montar uma boutique imobiliária, onde que o imóvel viraria uma commodity. A gente montou um time multifuncional, logicamente, né? Porque a gente não é advogado, não é contador, não é assessor, não é consultor, não é broker de seguro e nem de educação, né? Então a gente montou um time multifuncional para assessorar os brasileiros a virem morar nos Estados Unidos e o imóvel era apenas o commodity da parte final. E a gente, assim, são números assim, eu de vez em quando eu tô acostumado com os números, né? Mas eu falo para algumas pessoas que ficam assustadas, né? A gente comercializou em torno de 2.000 imóveis nesses 12 anos de companhia e 500 famílias brasileiras que se mudaram para cá com a nossa assessoria. Não assessoria direta, né? Porque a gente não dá consultoria, não é isso. Mas da gente pegar na mão mesmo e fazer um full service. Então foram 500 famílias brasileiras, é muita responsabilidade, né, Bruno? Porque não é vender um imóvel. Vender um imóvel é tranquilo, cara, é tranquilo. Tem 3 milhões de corretores de imóveis na Flórida. Agora, a responsabilidade de você encaixar a família numa nova vida, o marido ou a esposa, um dos dois, ou às vezes os dois que vão trabalhar, ou montar um novo negócio, ou a grande, vamos falar assim, uma minoria expatriado, que já vem com a vida resolvida. Então, uma responsabilidade muito grande, que eu acho que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui, né? De internacionalização de empresas, de marcas e de carreiras. Muito bacana. E agora é a sua vez, Neymar. Conta aí. Bruno, eu sei da história, a história é meio maluca. Olha que coisa incrível assim, a sinergia do que o André falou. Essa perspectiva de você poder contribuir na transição de uma maneira full service é algo que eu acho impressionante. Eu sou ortopedista de formação, sou cirurgião de quadril. Toda a minha carreira profissional eu comecei em Palmas, no Tocantins, a cidade mais nova do Brasil. E é interessante que eu levei para Palmas 120 médicos. Eu levei 120 médicos para Palmas. Da minha turma, eu levei 10% da turma. E essa perspectiva de você poder abrir um caminho para depois ir... Olha a descrição do André. Então, eu sou um cirurgião de quadril, que eu optei por não revalidar meu diploma em solo americano, mas montar serviços médicos que fossem o suporte dessa família. E agora, o ano passado, nós conseguimos realizar a transição de 10 colegas. E esse ano, nós vamos fazer a transição de 50 médicos brasileiros para solo americano. Nessa perspectiva o André descreveu muito bem. Muitas vezes a pessoa contrata um escritório, pega um visto e fala assim, ó, se eu tiver um visto de permanência com work permit, eu mudo para os Estados Unidos e está tudo bem. E nós três sabemos quantas tragédias já aconteceram e entre os médicos é muito comum. Você pega um visto, chega em solo americano e fala assim, estou pronto para começar a trabalhar. Pode, como garçom, como limpador de piscina, ele pode começar, mas não na área de saúde. E os médicos demoraram a perceber que não é um processo tão simples. Sou um empreendedor serial que nem o André. De 2012 para cá, a última conta que eu fiz, eu tinha aberto 31 empresas em solo americano, já aumentou um pouquinho. Eu consegui ter insucesso na maioria delas. E eu digo que o único lugar que tudo dá certo é nas histórias que a gente ouve no Instagram. Porque na vida real, empreender nesse país é um desafio brutal. Esse país implica o desenvolvimento de ferramentas e competências que a gente nem imaginava que necessitaria. E quem sobrevive no mercado americano, sobrevive em qualquer lugar. Muito feliz de estar aqui. Sensacional. Me conta um pouco mais desses médicos que você... Eu vou usar um termo que eu adoro brincar, que é assim, que você importou os médicos. Sabe, são médicos que você trouxe e eles estão revalidando o diploma? Olha só que coisa interessante. Muitas vezes o maior desafio de um empreendedor, e aí vem aqui o mestre Salib, é você fazer a pergunta equivocada para encaixar na resposta que você quer. Então o médico, quando ele quer fazer a transição para os Estados Unidos, ele parte de duas premissas. Que ele precisa de um green card, tem 180 tipos de visto, mas ele só pensa que ele precisa de um. E a segunda é que ele precisa revalidar seu diploma. Acontece que, para um médico que não formou em solo americano, você só tem 5% de vagas disponíveis para fazer residência.
Então, muitas vezes você faz essa transição sem perceber nos números e, de repente, você se coloca numa armadilha brutal. Você tem o green card, você gastou um valor razoável, você tem o seu green card, você desmobilizou toda a sua carreira no Brasil e você vem para cá, Bruno, para ver o que vai dar. E geralmente não dá muita coisa. Então, a pergunta, quando eu trago esses colegas, é: em que momento da sua timeline de vida você se encontra? Porque se você tem até 5 anos de formado, revalidar é algo possível. Mais de 5 anos de formado, aí você tem o que a gente chama de red flags. Você já não tem tanto tempo para revalidar, que é de 8 a 12 anos. Um médico brasileiro para revalidar na sua posição de 8 a 12 anos. Eu não sei quanto dispõe desse tempo. Eu, por acaso, tenho 34 anos de formado. Meu irmão, mais 8, vai para 42. Fica meio inviável. É muito caro e muitas vezes não é o que você quer. O que você quer é morar e trabalhar. E aí o que eu mostro para esses colegas? Tem pelo menos de 7 a 10 posições que não é revalidação que lhe permitem trabalhar na área de saúde. Várias outras licenças como consultores, professor convidado, surgical assistant, home physician, que são licenças que o profissional de saúde, médico brasileiro, nunca ouviu falar, porque na cabeça dele é um visto entre os 180 e é uma opção só, revalidar o diploma. E com o tempo a gente descobre que existem várias opções. Então aí você acomoda eles numa perspectiva e num plano Isso. em relação a isso. A pergunta para esse médico é: você quer atender? Você quer morar e atender? Esse é um caminho. Não, você quer morar e montar um serviço e contratar profissionais americanos? É outro caminho. Você quer montar um serviço em solo americano, estando morando no Brasil? Nós três sabemos disso, que dependendo da qualificação desse colega, ele pode montar um serviço em solo americano sem nunca ter vindo aqui, apenas com um passaporte, com conhecimento e com ferramentas de controle digitais. Não sei se vocês já perceberam, já somos 35 milhões de nômades digitais no mundo. 35 milhões. Pessoas que moram em algum lugar disponibilizando o seu serviço para clientes que estão em qualquer lugar. Então, até isso é possível. Então, a gente apresenta para esse colega 3 opções: vir tirar uma licença para trabalhar, vir montar uma empresa sem necessariamente ele trabalhar, contratando profissionais, ou montando uma empresa de saúde em solo americano, morando no Brasil. Experiência extremamente divertida, Bruno. Imagino. André, essa pergunta aqui é sua cara. Quais são os desafios enfrentados por marcas ao tentar expandir sua presença global, no caso, Estados Unidos? Ótima pergunta. E a pergunta que mais os gestores das marcas erram, né? Que é não tentar adaptar a marca ao mercado e tentar adaptar o mercado à marca. O que significa isso? Vou pegar o exemplo da indústria alimentícia, gastronomia. Vou citar uma meia dúzia de restaurantes excelentes no Brasil que vieram para cá, alguns não duraram nem um ano. Então pega lá, Madeiro, Girafas, Chalezinho, Coco Bambu, Paris 6, Vivenda do Camarão, enfim, a gente pode... O que acontece? O que eles fizeram quando vieram para cá? Um erro básico. O primeiro erro, o erro da conveniência. Para a minha marca ou para mim é conveniente estar em Miami Beach ou estar em Boca Raton. Então o que acontece? Não existe conveniência, existe você testar o mercado onde a tua marca tem mais chance de dar certo. Então, por exemplo, lá, o Chalezinho, abrir na Flórida, a chance de dar certo é muito pequena. Por quê? Porque o principal produto deles era fundir. Tinha que ter testado onde? Talvez em Nova York, em Charlotte, em algum estado lá para o norte, entendeu? Porque a chance de tracionar seria muito maior. Tá? Por exemplo, aquele Paris 6 abriu um restaurante enorme em Miami Beach, num lugar que não dava para estacionar. Então era difícil. O Coco Bambu, um restaurante gigante. O americano não é fã número 1 de comida e frutos do mar. Entendeu? Ele até come, mas não é. Ele não sai domingo, que nem tem no Brasil, que a gente tem lá a cerveja com o camarão, com frutos do mar, com peixe. Cara, tem a cultura do Brasil.
Aqui, o que acontece? Eu fui contratado uma vez pela Apex, foi até bem interessante, Bruno, essa pergunta cabe exatamente no caso. Na Apex me chamou lá, tinha uma empresa do Rio de Janeiro, tem, se não me engano, 50 restaurantes italianos, tá? E aí eles fizeram um business plan bonito. O meu papel lá era falar o que eu pensava. Eu estava sendo, entre aspas, convidado ali, sem nenhum vínculo com eles, tá? E aí veio o fundador da empresa, um senhor de uns quase 70 anos de idade, um filho, um executivo e um consultor. Fizeram a apresentação no PowerPoint, linda, maravilhosa, porque lá nos nossos restaurantes nós temos um espaço de entretenimento, uma mesa de bilhar, um espaço kids, coisas que tem no Brasil, né, que funcionam. Tal, e aqui a gente vai montar igual, tal. E aí eles começaram a apresentar o cardápio, tá? E aí no cardápio eu comecei a ver lá ribs, são as costelas, né? Aí eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês colocaram ribs no cardápio aqui, se vocês não têm no Brasil? Porque eu tinha visto lá o vídeo deles, tal, e eles falavam que eles faziam uma boa pizza, uma boa massa, tal, mas não tinha ribs. Não, porque a gente fez uma pesquisa e todo o mercado americano, todo restaurante americano tem que ter ribs, porque o americano gosta de ribs. Eu falei, tá bom, e aonde vocês vão montar essa operação? Não, em San Antonio, no Texas. Falei, San Antonio, no Texas? Mas San Antonio não é praça de teste, né? Mas por quê? Não, sabe como que é? Porque nós temos um parceiro, investidor, que ele é de San Antonio. Eu falei, para. Aí eu falei para ele, é o seguinte, já estão começando tudo errado. Primeiro, você nunca vendeu uma costela na sua vida. Por que você acha que nos Estados Unidos você vai vender e concorrer com os caras que vendem costela? Segundo, por que você vai para San Antonio, no Texas, você nem conhece a cidade? Quantas vezes você teve lá? Uma. Eu, no meu livro, Bruno, eu tenho uma coisa que eu defendo, que é para internalização de empresa, carreira ou marcas, tá? Que chama regra dos 10. É uma coisa bem simples. Para você morar num lugar, para você se estabelecer num lugar, abrir negócio num lugar, trabalhar num lugar, investir num lugar, você tem que ter ido no mínimo 10 vezes. A pessoa vai para um lugar, por exemplo, para Barcelona. Eu fui uma vez na vida. Aí eu encontrei um amigo que mora lá e falei assim, cara, se eu não morasse em Miami, eu moraria em Barcelona. Ele falou para mim, quando você for para lá, férias. Falou, vai passar férias. Ele falou, cara, você não viu os problemas de Barcelona. Você não sabe o que tem de coisa errada em Barcelona. Esquece, cara. Então, para você morar no lugar, para você empreender, para você internacionalizar a tua marca, você precisa ter explorado aquele mercado. E não eu ouvi falar, ou é importante, ou é conveniente, ou eu vi que isso daqui para mim vai ser legal. Então, você pega outros exemplos de marcas que estão indo super bem. Vou dar um exemplo. A Balduco. Eu visitei eles são apoiadores lá do nosso projeto. Você deve ter recebido o teu kitzinho da Balduco, do Dr. Neymar também, né? E fui lá visitar a fábrica deles aqui em Miami. Assim, é absurdo o tamanho da organização dessa empresa. Eles têm 100 mil pontos de venda no Brasil. Estão lá, sei lá, 50 anos. Eu desafio alguém nessa live a acertar quantos pontos de venda a Balduco tem nos Estados Unidos. O Dr. Neymar acho que sabe, né? Que não, eu falei. Não sei não. Tô 50 mil pontos de venda. Que isso, André? Eles têm metade dos pontos de venda no Brasil aqui. Por quê? Porque eles adaptaram o produto. Porque eles não vendem só panetone. Porque eles adaptaram o tamanho das embalagens. O americano não gosta daquela bolachinha desse tamanho. Tem que ser um pacotão. Pacote família. Entendeu? Então, eles adaptaram a embalagem, eles adaptaram o gosto, adaptaram o produto, fizeram o pacote família. Cara, fizeram várias adaptações. Por isso que a Balduco é uma das empresas que mais cresce no setor alimentício. E um case de sucesso. Então, e teve outras marcas, Oakberry. O Oakberry está indo super bem, pelo mesmo motivo. E o Oakberry teve um problema com um franqueado aqui no começo, que não operou bem a marca, não tratou a marca do jeito que deveria tratar, mas depois eles assumiram, né, a própria matriz, e agora estão decolando, estão abrindo os Estados Unidos inteiro, porque eles pegaram a fórmula do quiosque, de começar pequeno, lá num ponto bom no shopping, num ponto legal na rua. Eles têm uma loja no Wynwood, eles têm uma loja no Brickell City Center, que está abrindo agora, tem loja no Shopping Aventura, tem loja em outros shoppings, tem loja em Nova York. Então, o que acontece? Nós temos que pegar os exemplos das marcas que não mudaram, elas se adaptaram mais rapidamente, deixaram o ego de lado e entenderam que os Estados Unidos não é para amador. Ô André, então, Bruno, olha só a coisa interessante. Muitas vezes a gente vê o empreendedor querendo fazer o que ele é mais confortável, o que ele sente bem, o que ele já sabe fazer. E olha só, eu sou cirurgião de quadril. A única coisa que... Eu sou ortopedista. A única coisa que a gente não tem nas nossas clínicas é ortopedia. Exatamente como o André
falou, eu precisei entender que não era o que eu gostava de fazer e sabia fazer, mas o que era o que o meu nicho, a minha clientela necessitava, que eu poderia entregar uma solução adequada. Muitas vezes esse empresário ele vem com a solução empacotada e na perspectiva, se deu certo no Brasil, copia a cola, dá certo em qualquer lugar, porque eu sei fazer e eu estou consolidado. E o André descreveu muito bem, não é tão simples assim. Me conta, Neymar, conta aqui para a turma quais foram os maiores obstáculos para você criar a MedStation? Eu acho que a grande dificuldade de quem chega primeiro é querer copiar um modelo já existente. Então, quando eu cheguei aqui, o que eu procurei ver, o que um colega já estabelecido fazia, mas tinha uma diferença. Ele tinha revalidado o diploma e tinha licença, e eu não. E você querer modelar algo que não faz parte da sua expertise, nem da solução que você vai entregar, é uma tragédia. Então, primeiro grande desafio, não entender como funcionava o mercado americano. Uma das coisas que eu ouvi quando cheguei aqui, que o americano não sabe se alimentar, o americano não sabe se vestir, o americano é preguiçoso e o americano não sabe fazer negócio. E num primeiro momento eu acreditei nisso também. Falei, mas curioso, o Brasil tem 2,5% da economia mundial. Os caras têm entre 20 e 40, essa análise deve estar equivocada. Então, a primeira coisa é, o que é que o seu mercado demanda da solução que você entrega? Então, o maior desafio é a arrogância, a prepotência, querer copiar um modelo em que você já fez e, principalmente, não entender qual é a necessidade do mercado, como precificar, como definir a sua entrega e qual logística você necessita para escalar o seu produto ou o seu serviço. Então, enquanto eu não entendi isso, o que o mercado queria, como precificar, como fazer entrega e como distribuir a ponto de escalar, eu fali, Bruno, nos primeiros 3 anos. Fali no primeiro ano, fali no segundo, fali no terceiro, até descobrir que não era do meu jeito, era da maneira como o mercado queria ser atendido. Chegaram aqui algumas perguntas, 2 delas eu acho que a gente praticamente respondeu, André. Quais são os fatores que as empresas devem considerar ao escolher os mercados internacionais para se expandirem? E é correlacionado com o que você já falou, e a seguinte é, quais são os exemplos de marcas que foram bem-sucedidas na internacionalização? E quais foram os segredos do seu sucesso? Você deu o exemplo da Balduco e falou da rede de embalagem, Oakberry, mas tem outras também, tem Grendene, Havaianas, os bancos, né? Os bancos o Banco Safra, né, que está há tantos anos aqui, o Itaú com uma operação maior agora, o Bradesco, XP Investimentos, Avenue, Banco do Brasil, BB Américas. O setor financeiro andou bastante aqui, o setor de consumo pouco, varejo está crescendo, a Farm tem uma operação muito legal e está indo super bem, inclusive fizeram a fusão agora com a Arezzo, né, deve crescer mais ainda. Alexandre Birman também tem uma operação super sadia, a Trousseau está indo super bem já no 5º ano de operação. Assim, começaram bem pé no chão, tá? Mesmo a Trousseau só tem uma loja, o Birman tem uma loja, a Farm, se eu não me engano, tem só uma loja aqui, mas eles têm canais de distribuição multicanais, né? Que daí eles conseguem vender para outras praças também. Para você ter uma ideia, a Fórum, na época, em 99, a gente inaugurou o showroom em Nova York, lá na Broadway, no Soho, no West Broadway. E na nossa pesquisa, apareceu que não deveríamos usar a marca Fórum, que nos Estados Unidos, o que era mais valorizado era o nome do designer. Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani, Pierre Cardin, estou falando da época, né? Lógico. Uhum. E aí a gente estava tudo pronto para lançar a marca Fórum. E a marca Fórum não significava nada. E a gente mudou, criamos uma marca nova, Tufi Dweck, um showroom no Sorro. E aí negociamos um corner em todas as magazines. Então tinha desde a Calypso, Nordstrom, Bloomingdale's, Saks Fifth Avenue.
e outras redes, a gente chegou a ter 100 pontos de venda nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós ouvimos o mercado. Então, varejo é uma coisa bem complicada, né? As marcas de varejo que vão para o varejo são um pouco mais, vamos falar assim, arriscadas a errar. O varejo normal já é assim, né? Em qualquer lugar do mundo, principalmente hoje, onde a Amazon está atropelando todo mundo. Então, você tem que ter um ponto de venda do varejo pensando na experiência e não no destino, né? Então isso daí também é uma coisa que é interessante levar em consideração. Vamos fazer aqui um bate-bola e levar o papo um pouco por uma outra direção, e eu vou provocar vocês no bom sentido. A minha visão é que, sei lá, 30 anos atrás, a imensa maioria dos brasileiros que imigravam era aquele imigrante menos privilegiado financeiramente, que estava passando um perrengue lascado no Brasil e que vinha para cá tentar a vida, o que é super digno e admirável, e muitos venceram. O que me parece, não é nem me parece, eu acho que tem vários indícios. Na última década, cresceu muito, segue a imigração tradicional, talvez em menor escala, não sei, menor número, mas cresceu muito a imigração do brasileiro que vem para cá com educação e com muito ou com bom dinheiro ou muito dinheiro, e que vem para não preciso fazer nada, ou vem porque quer empreender e investir, ou vem porque não é um milionário, mas ele tem condições de estruturar a vida dele. Vocês concordam com isso ou estou viajando? Doutor Neymar, eu vou começar porque eu já sei o que você vai falar e você emenda porque a tua resposta é muito boa. Mas eu vou só preparar para a tua resposta. A grande questão é o seguinte, o que você falou tem razão. Hoje está vindo realmente... Hoje não, mas depois que o dólar bateu 4, mudou um pouco a régua, e 5 mudou bastante a régua, tá? Então, eu lembro na época que eu vendia casa em Orlando, de townhome de $200 mil, que era 300 mil reais, 350 mil reais. Os caras me ligavam domingo, na pizza, assim, ligavam no FaceTime. Falavam assim, tudo bem, André? Pô, um amigo falou de um condomínio aí em Orlando, Lucaia, que tem townhome de 3 quartos, $200 mil, 190 mil, que vai dar 350 mil. Como é que faz daí? Falou, você dá 30% de sinal e financia o resto. Falou, pô, 30% de sinal? Pô, vou dar aí $60 mil, com o dólar a 1,70, 2... 1,80, Ó, fecha 3 aí. Um para mim, um para um outro amigo aqui que tá aqui e outro aqui. Cara, é uma loucura, né? Do mesmo jeito que o cara vinha para cá com $10 mil no bolso, e que era, entre aspas, 20 mil reais, e ele começava a vida. Hoje, 20 mil reais, o cara não faz nada, não compra nem a passagem aérea, se bobear, depende da época que ele vier. Então mudou um pouco disso, tá? Mas ao mesmo tempo, e aí que eu quero emendar para o doutor Neymar, todo mundo acha que para morar na Flórida, para começar um negócio aqui, precisa ser milionário. E não é verdade. Não é verdade. Eu montei a imobiliária, a Dweck Realty, com $30 mil. Eu montei a empresa de motorhomes com $10 mil. E essa empresa de educação executiva, que deu um pouquinho mais de trabalho, eu gastei uns 20 mil para montar. Então, mas lógico que teve muito hands-on, não tem secretária, motorista, ajudante, office boy, nada, que o brasileiro... Às vezes fica cara a operação porque ele quer vir com o mesmo padrão de estrutura inchada que ele vem do Brasil, e aí o dinheiro vai embora, né? Ele quer gastar o mesmo nível que ele, na pessoa física, né? Educação financeira pessoal. Mesma coisa que ele gastava no Brasil, e aí ele fica aqui um ano para ele gastar 200, 300 mil dólares, assim. E aí aquela famosa frase, né? Para você ir para Miami e ficar milionário, você tem que chegar com 2, aí você gasta 1 e fica com 1. É mais ou menos isso. A hora. Né, doutor? Na verdade, o Bruno falou isso no Manhattan Connection domingo agora, que para você ser bilionário, se tornar milionário, é só fazer a escolha equivocada, falando das aéreas. Lembra, Bruno? Exato. Cara, o que acontece é que há 10, 15 anos atrás, nós éramos 1 milhão de brasileiros. Algumas contas hoje já falam em 3 milhões de brasileiros. E essa semana teve uma reunião no consulado sobre a fuga de cérebros do Brasil. E aí o André citou por que os bancos estão crescendo. Gente, a diáspora brasileira, nos últimos 10 anos, ela foi brutal. E essa pessoa vem em busca de quê? Educação para os filhos, segurança, lazer, qualidade de vida e proteção patrimonial. Alguns estudos mostram que nos últimos 30 anos, nós perdemos 80% do poder de compra em real, em relação ao dólar.
Então, quando a pessoa coloca todas essas considerações, ele fala o seguinte: esforço e trabalho é um só. O dia só tem 24 horas. Então, eu, no meu esforço, produzindo alguma coisa, se eu produzo em dólar, a simples ato multiplica meu patrimônio 5 vezes em reais. Então, numa análise simples, se eu tenho condição de mindset, se eu tenho condição, e aí o André colocou muito bem, quem se dá bem nos Estados Unidos não é quem tem muito dinheiro, é quem tem o mindset do americano, da meritocracia, de entregar resultado e de não esperar nenhuma, digamos, nenhuma ajuda de quem quer que seja, mas ele sabe que ele vai ser remunerado pela entrega e o resultado que ele tiver. Então, o que a gente percebe é que esse público mudou. A primeira geração teve um papel brutal, mas ela fazia, na sua maioria, trabalho braçal, mas essa geração veio mudando, e agora quem vem, como o André veio, já vem numa outra perspectiva de empreender, de gerar emprego e renda e de multiplicar riqueza agora em solo americano. O brasileiro que vinha, ele vinha para juntar um dinheiro e voltar para comprar uma fazenda, alguns imóveis e viver de aluguel. O brasileiro hoje que vem, ele fala assim, ó, como com as minhas ferramentas e competências eu gero emprego, renda e riqueza, a ponto de melhorar a comunidade onde eu estou e melhorar a proteção patrimonial da minha família. E aí nossos filhos, como a gente percebe nessas famílias, começam a ocupar posições na sociedade americana que antes a primeira geração nem considerava. Então é uma outra geração que vai se posicionando e entendendo que ele precisa entender a cultura e desenvolver características de como se mora e se faz negócio em solo americano e não como que eu fazia no Brasil para fazer aqui. E aí, André, antes mesmo de eu mudar para cá, eu já tinha estabelecido negócios e eu estou na indústria financeira, então eu não passei por essa jornada que eu vou questionar agora, mas que eu ouço falar e eu queria ver se realmente procede. A sensação que eu tenho é que depois que você se estabelece, tem documentos e tudo mais, empreender, lógico que tem vários negócios que não demandam muito capital, demandam muito pouco, mas ainda assim tem uma assistência do SBA aqui que é bem representativa, não? Porque eu fui numa feira de franchising e basicamente, assim, inúmeros estandes falavam para mim o seguinte, olha, a franquia custa, entre instalar, investir e tal, $300 mil. Eu falei, então não é... Eu estava acompanhando uma pessoa, né? E essa pessoa dizia, então não é para mim. Ele falou, não, mas você precisa ter só 20 mil. O resto o SBA vai financiar. SBA, é isso aí. Vocês sabem? Desde que ela tenha crédito, né? Mas como realmente é esse nível de incentivo e facilidade? Como é isso? Sim, mas é difícil conseguir para quem chegou agora. Não é que... Eu sempre falo isso, né? As pessoas acham que o primeiro dia que ele pegou o Green Card ou o Work Permit do Social Security, que no outro dia ele sai comprando carro, fazendo leasing, financiando cash flow, né? E a empresa. Não é assim. Então demora um tempo até você construir o crédito. É possível, sim, é possível. Tem muita pegadinha, precisa tomar cuidado. Tá? Não é que é um dinheiro tão barato assim e qualquer um pode pegar de qualquer jeito e pagar de qualquer jeito. Depende da época, né? Hoje, por exemplo, o juro está alto. Pegar um dinheiro hoje e você pagar, sei lá, 4%, 5% ao ano, entendeu? Para qualquer negócio, esquece a inflação. Para qualquer negócio, 5% ao ano, para o Brasil pode parecer pouco. Para cá é muito. Por quê? Porque as margens são apertadas. Então, na maioria dos negócios aqui, para o cara dar 10% de margem final é um suadouro. Então, imagina que metade da margem dele, se ele tomou emprestado a 5, vai para o vinagre, se ele, entre aspas, faturou aquilo que ele captou. Então, não é uma ciência tão exata assim. E eu sou formado em finanças, assim como você também, Bruno. Não é uma questão de, genericamente, a gente dar uma resposta para todo mundo. É muito de caso a caso. Entendi. Você ia falar, né? Bruno, essa questão do SBA é muito interessante pelo seguinte. Antes de 3 anos, você não vai conseguir.
E o desafio é mais ainda. Às vezes a gente conversa com alguém que está vindo para cá. Você quer ir para os Estados Unidos para quê? Não, eu quero ir para os Estados Unidos para os meus filhos estudarem de graça e eu pegar dinheiro emprestado barato para comprar casa. Eu não sei onde é que a pessoa ouviu falar que educação nesse país ela é de graça. Porque a segunda causa de falência da família americana. A primeira é saúde, depois educação. Não, eu Verdade. quero porque meus filhos vão estudar de graça. Pra você ter uma ideia, um curso de medicina custa nos Estados Unidos US$ 1.200.000. E o cara acha que a razão pela qual ele vem para os Estados Unidos é para o menino dele estudar de graça. Então, eu acho que o grande desafio de quem vem é definir qual é o objetivo pelo qual ele está vindo. E entender quais são os desafios que ele vai enfrentar para chegar nesse objetivo. Bruno, vocês vão assustar aqui. Eu moro aqui há 12 anos e esse ano eu dei entrada no meu Green Card. Em 12 anos eu não tinha Green Card, eu não tinha acesso a crédito. Eu acho que o grande quê desse empresário que vai montar uma empresa é se ele vai gerar fluxo de caixa positivo ou não. Porque olha o que o André falou. O empresário brasileiro, ele chega aqui e fala assim, olha, meu negócio dá ao mês 60% a 70% de resultado. O americano ouve isso, ele acha pelo menos curioso, porque todo mundo trabalha para ter um resultado de 4% a 8% ao ano. O cara fala que tem 70% de resultado ao mês, alguém está fazendo a conta errada. Porque nós, brasileiros, fazemos uma conta meio diferente. A gente não contabiliza todos os custos. É tudo o que eu acho, o que alguém me comentou. Então, num país extremamente competitivo, em que a margem é pequena, se ele não se planejar e não tiver fluxo de caixa positivo, não tem SBA que vai salvar ele. E aí, olha o desafio. Lembra aquela premissa equivocada? Eu preciso de um green card, preciso revalidar. Eu estou há 12 anos, estou indo para 25 clínicas implantadas e não tenho green card. Por quê? Sempre tive work permit. A decisão do green card, e André sabe muito bem disso, para quem tem empresa no Brasil, se você não tiver um planejamento fiscal e tributário bem alinhado, isso pode te implicar em muitas consequências. Custo. Então, até você fazer um planejamento e uma transição fiscal e contábil adequada, eu sempre digo, o green card é para quê? Na verdade, você não precisa do green card, você precisa de work permit social. Então, então você tinha um visto de residência permanente. Eu tinha um L1. Temporário, né? Temporário. Temporário. Desculpa, temporário. Eu tinha um L1. O L1, ele pode renovar em até 7 anos. Então, eu comecei com um visto temporário, um visto de estudante, enquanto decidia se de fato ia continuar desenvolvendo meus negócios. Depois passei para um L1 e agora solicitei o meu green card, depois de consolidado e de construir uma geração recorrente de renda que possa dar fluxo de caixa positivo para a empresa. E não é o green card que vai te salvar, é o negócio tendo fluxo de caixa positivo. Bom, Exato. mas eu tenho... Bruno, claro. Só para esclarecer, o SBA, né, muita gente não sabe, né, que é Small Business Administration. Que é um órgão, se eu não me engano, é governamental ou não? Exatamente. Que ajuda as pequenas empresas. E o social que a gente fala, Social Security Number, é tipo o CPF. O CPF. Só para quem não sabe. E o SBA, ele te dá mentoria, ele te dá aval, ele libera recursos, mas antes de 3 anos, como o André explicou, não se engane, você não vai conseguir. E precisa ter green card. Sem green card, você não vai ter SBA, que foi o meu caso. O SBA, eu costumo falar, quando me perguntam, eu falo, o SBA é o nosso Sebrae. O Sebrae, literalmente. Só que ele dá o crédito mesmo, né? Ele tem o poder de dar o crédito. Eu não sei se esse recurso ele é governamental, hein, André? Eu acho que sei. Sim, porque a gente pegou lá na Black Motorhomes, na pandemia, e eles mandaram uma carta para nós, tinha um ano de carência e os juros era tipo 2% ao ano, era muito baixo. Incrível. E a gente estava preocupado, a gente tomou lá um valor. Eles já falavam até o valor, falaram, teu crédito é esse, 1 ano de carência e paga em, sei lá, em quantos anos a parcela
baixa, entendeu? Juros baixos. A gente acabou pegando que era uma oportunidade também de um custo de dinheiro baixo e precisava injetar também, né? Porque da pandemia, quem não injetou dinheiro fechou as portas. Agora, Bruno, eu acho que o grande desafio nosso quando estamos fazendo a transição é qual é o seu objetivo. Eu ouço demais o empresário brasileiro falar assim, cara, eu estou indo para lá para ver o que vai dar. Olha, ver o que vai dar, pensa numa tragédia. E aí ele vem, desmobiliza toda a operação dele no Brasil, a empresa, no caso do médico, a clínica, os plantões, para ver o que vai dar. 8 meses, 1 ano e meio depois, 2 anos, mas eu, assim, dezenas e dezenas de colegas, sabe o que dá? Não dá nada. Ele tem que voltar para o Brasil para o final da fila. Ele desmobilizou toda a operação dele e agora tem que voltar numa situação extremamente desfavorável para recomeçar tudo de novo. Mas então vamos juntos aqui listar os pontos positivos, os mais positivos e os mais negativos. Eu vou começar e vocês assumem. Positivo, acho que número 1, segurança, estabilidade da moeda, acesso, tudo é fácil, quando eu falo é forma de expressão, né? Mas assim, comparado ao Brasil, tudo é fácil, as coisas funcionam, você compra, você vai lá e fecha a conta do celular na operadora que você quiser, ele funciona, o sinal funciona. No Brasil, ninguém te você fecha lá, você fecha, você, sei lá, pega da TIM, da Oi, do que for, o sinal já é uma merda, nada, a ligação já cai, os serviços públicos são horríveis. Tem coisas que funcionam no Brasil? Tem, como o poupa-tempo é excepcional. Mas falando dos Estados Unidos, então acho que segurança, acesso às coisas, tudo funciona. É mais fácil prosperar, porque mesmo se você tiver um trabalho básico, você vai ter condições de ter uma vida bem melhor do que no Brasil, que é quase que uma luta. No Brasil, ou você vence e dá muito certo e fica rico, ou você vai passar perrengue. É isso aí. Você vai passar perrengue. Que mais? Negativo. Não. Eu acho que... Então vamos nos positivos primeiro. Então vamos. Fala aí, André. Então vamos. Agora eu passo para vocês. Completem minha lista aí. Cara, proteção patrimonial. É fabuloso. Proteção patrimonial, o esforço é o mesmo. Você produz aqui, multiplica por 5. Mas então, educação dos filhos. Vamos explicar por que proteção. O André deve manjar muito disso, melhor do que a gente. Aqui, no Brasil, você foi lá. Por exemplo, você, André, tocava fórum, sei lá quantos mil funcionários. Você está exposto, tudo que você tinha no seu nome estava a perigo. Como eu sou empresário no Brasil ainda. Se você tem ações trabalhistas, ou sei lá o que, vai atropelando tudo. Pega a empresa, vai a pessoa física e vai limpando. Aqui tem uma barreira, né? A empresa ela é responsável pelos seus débitos, e nada tem a ver com os seus bens. Sim, né? sim. Eu acho que o ponto mais positivo aqui é você não pagar imposto se a sua empresa não deu lucro. 0 de imposto. Isso no Brasil é uma coisa que ninguém entende. Fala assim, montei uma empresa, vamos falar que uma startup, foi bem sucedida no primeiro ano, 10 milhões de faturamento. Só que não deu lucro. Você pagou ICMS, PIS, COFINS e outras coisas. Aqui é 0 de imposto. 0. Você não vai pagar nada. Quem vai pagar é o consumidor, se você vender, lá tem o imposto sobre vendas, né, o sales tax, e acabou. E se der lucro, os donos ou a própria empresa paga, aí depende de qual que é o regime tributário, paga imposto. Para mim, essa é a maior vantagem de empreender nos Estados Unidos. A questão de educação básica pública, se você morar num lugar bom, médio, né? Não precisa ser um lugar de rico, milionário. As minhas filhas, eu morei em Sunny Isles 5 anos, né? Na praia, lá perto do Bal Harbour e Aventura, e estou há 7 anos em Boca. A minha filha pequena, que não é mais pequena, né? Que está com 15 anos de idade, eu nunca gastei 1 centavo de escola com ela. A maior que já está na faculdade, é o que o Neymar falou, a faculdade já é pesada. Agora começou a brincadeira. Apesar que tem uma vantagem, doutor Neymar, o filho, quando vai para uma escola dentro do próprio estado, tem um subsídio do governo estadual, né? Se você mora e paga imposto naquele estado. Então, também. Então, eu acho que a educação nível, vamos falar assim, até o high school, dá um respiro para a família, qual que é a lógica disso, né? Eu não sei se você sabe, doutor Neymar,
Mas eu procurei entender por que a faculdade é paga e o resto é tudo público. E aí me falaram a lógica. A lógica é o seguinte, porque quando o teu filho vai ter lá 18 anos de idade, o pai normalmente vai estar com 40. E aí o Olha pai só. já está numa condição de vida melhor que ele pode pagar a faculdade. Olha No Brasil é o contrário. O cara, vamos supor, está com 25 anos de idade. Um casal jovem. Tem um filho. Já está ferrado, cara. Entendeu? Por quê? Até o filho fazer 20 e poucos anos de idade, ser independente, ele está morto. Um filho, isso aí. né? Se tiver 3, então acabou. Eu fazia uma conta no Brasil, com uns amigos, né? Eu tive, a Pietra nasceu, eu tinha 30 anos de idade, até estava razoável, não estava tão novo. E aí eu falava que cada filho no Brasil, classe média, sem loucura, escola custando, sei lá, 3 mil reais por mês, nada de absurdo, custava Tem R$ 1 milhão, tempo que você não- R$ 1 milhão por filho até o dia que ele Tem se formar. tempo que o André não vai no Brasil. 3 mil reais numa escola. André, 8, 10 mil reais Na época que para eu morava fazer lá, high né? school. Na época que eu morava. Agora, Sai Bruno, atrás, né? eu acho a perspectiva de você internacionalizar sua carreira ou globalizar seu negócio é algo surreal. Porque quem está no mercado americano, quem é o mercado dessa empresa? É o mundo. Se você está em qualquer país, se você está no Brasil, quem é seu mercado? O Brasil, que é continental, legal. Mas se você tem uma empresa, isso eu aprendi com o Commissioner de Doral, se você está nos Estados Unidos, não faz sentido a sua empresa não ser global. Então, eu acho isso uma vantagem competitiva brutal, a internacionalização da sua carreira e a globalização do seu negócio. Falamos das vantagens. Não, mas ainda nessas vantagens, é muito mais fácil aqui vender para o mundo, Claro. porque a logística é impecável para você receber, para você importar e exportar, e para o consumo interno mesmo. No Brasil, você compra um negócio lá na Submarino, sei lá, nem existe mais Submarino, mas é um perrengue para chegar. Aqui você compra na Amazon, agora eles entregam, se eu comprar agora, dependendo do produto, eles entregam das 4 da manhã às 8. Então eu nem acordei, loucura, né, já cara? chegou. Então, Surreal. e a parte, e o imposto de importação, uma enorme parte das coisas ou é nulo, ou é zero, ou é muito pequeno, e exportar é super fácil. Então eu concordo, né? No Brasil é um perrengue essa coisa de entrar no país. Você na Fórum, André, devia ter algumas coisas que talvez você importasse, não? Não sei. Na época não era muito, porque o imposto era um absurdo, né? E a gente importava, acho que um pouco do Peru, da Turquia, da Alemanha, mas era tecidos específicos. Não tinha muita coisa, não. Hoje a indústria de moda no Brasil, se não importar da China, fecha as portas. Né? Agora, uma outra vantagem, Bruno, a regra é clara, né? Rapaz, montar uma empresa no Brasil hoje é um emaranhado de possibilidades, porque você não sabe o que você está fazendo. Eventualmente, depois de 5, 8 anos, a sua empresa aberta, alguém muda uma legislação ou muda uma resolução. Na área da saúde é impressionante. Para você abrir, você não sabe quem vai legislar sobre ela. Se é o Corpo de Bombeiro, se é a Anvisa, se é a Agência Nacional de Saúde, se é o seguro, se é o CRM, se é o CFM. Então, para qualquer ação sua, você precisa de um exército para que cada ente se manifeste e diga se você pode fazer o que você está fazendo. Aqui nos Estados Unidos não tem duas regras, não tem duas instâncias. A regra é uma só. Então, ou pode ou não pode. Então, para empreender, o ambiente ele é bem mais... propício, justo. Mais claro. Né? E os pontos negativos? Aí sim. Começa você, André. Pro brasileiro, eu sou apaixonado. Eu vou falar do brasileiro, né? Vim pra cá sem falar inglês, achando que o negócio vai prosperar. Mas não precisa falar inglês. Não é que não precisa. Você pode até fazer negócios sem falar inglês. Dr. Neymar tem vários casos aí. Mas você não falar inglês, você vai ter uma desvantagem enorme. Uma desvantagem competitiva brutal. Enorme. E muitos vêm, entendeu? E acabam... Pra você ter uma ideia, tem muita gente que foi para Portugal, amigos meus, né? Cada língua. Cara, e Portugal tem 10 milhões de habitantes. A Flórida é, sei lá, 10 vezes o PIB de Portugal. Estou falando isso é na Flórida, não vou nem contar o resto do país, né? E aí o cara fala assim, pô, tá difícil aqui. Fala, não é que tá difícil, você tá num lugar que
não é para empreender, né? Não foi feito. Tem um crescimento, mas é pequeno, entendeu? E aí por causa da língua. Então, acho que o principal problema é barreira de língua. Segundo, a barreira cultural de você entender o timing das coisas. Nós somos paulistas, né? O doutor Neymar é Tocantins. Nós somos paulistas, né, Bruno? Paulista é acelerado. Eu no começo eu sofria. Por quê? Porque, cara, o cara desligava o telefone às 5 horas da tarde, eu ficava louco. Eu falava, como assim, cara? Liguei 4h59, ele fala, não vai dar tempo de atender. Já era. Liga amanhã. Acabou. Entendeu? Então, o nível de serviço, eu acho que no Brasil é muito melhor. Não estou falando nem o básico, tá? O básico eles até fazem. Mas para quem vem de uma cidade como São Paulo, vou dar um exemplo, vai. Restaurante. Eu não lembro de ter vindo num restaurante aqui nos Estados Unidos um serviço tão bom quanto os restaurantes de São Paulo. Não lembro. Tem um ou outro, mas na média não lembro. Então acho que o nível de serviço aqui é um pouco abaixo, tá? Terceiro, a questão da excesso de simplicidade. Você vai num evento, você vê um material de marketing. Pô, eu trabalhei com branding a vida inteira, né? Cara, é muito o banner tosco, entendeu? O cartão de visita no papel mais vagabundo, entendeu? O flyer do cara ele faz lá de qualquer jeito com a letra Arial 12, tá tudo certo. Então acho que isso daí, porque o Brasil herdou a cultura europeia, né? De design. Então o branding, tanto que as maiores marcas são europeias, né? Ao longo do tempo, né? Hoje tem a Apple, a Tesla e a Amazon, mesmo como marcas americanas. Mas o grande berço do branding é na Europa. Então, acho que eu colocaria esses 3 pontos aí de branding, de serviço e também essa questão da língua e da disciplina também. André, eu vejo alguns desafios também. Primeiro, a margem aqui é pequena. E você não tem muito, digamos, manobras de recuperação. Eu sou apaixonado pela cultura americana, não sei se já perceberam, que aqui o esporte não tem empate. Alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. É muito comum no Brasil, como é que você tá? Eu tô empatando. Aqui ninguém empata, irmão. Ou você ganha ou você perde. Então, entender a cultura da meritocracia, ela é fundamental. Porque em solo americano não é a minha intenção, não é o que eu gostaria. Isso é um desafio brutal, é o que eu entrego. Se eu entrego, eu vou ser remunerado. Se eu não entregar, eu não vou receber nada. Não interessa quanto tempo eu gastei naquilo. Então, a margem pequena, as diferenças culturais e essa perspectiva que, se você não tiver fluxo de caixa positivo, você vai quebrar. Não dá para empatar. E, às vezes, o brasileiro, naquela perspectiva de dívida não se paga, se rola, aqui dívida se paga. Por exemplo, no Brasil, você não pode pagar o seu aluguel hoje, você liga para o cara, ô irmão, segura um mês aí, ó, eu vou te pagar semana que vem. Nós sabemos que isso não entra na cultura do americano. Aqui tem dia para pagar e dia para receber. Acabou. A outra coisa é a ideia da precificação. A gente vê esse empresário brasileiro que ele quer agregar preço no sentimento, no que ele acha, no tanto de esforço que ele está colocando. O americano está se lixando para isso. O americano quer saber o seguinte, eu pago o que eu entendo que resolve um problema para mim. Se não resolver, eu não pago nada. E você vê o brasileiro, e o André já citou isso aí, ele tem aquele amor, aquela paixão, porque ele acha que o produto dele é legal, o sanduíche dele é legal, o prato que ele serve é legal, e todo mundo vai pagar um valor que ele acha. E o mercado aqui, o carro vale mais, preço. A casa vale mais. O carro vale mais. Porque ele cuidou do carro, porque ele é o primeiro dono. É uma discussão que não existe em solo americano. Então, eu acho que um dos grandes desafios é entender as diferenças culturais. Agora a minha vez. Eu concordo com o André que eu acho que a língua é um ponto negativo se a pessoa não dominar. É um porque desafio. Ela fica socialmente excluída, né? Uhum. Aí quando você ouve, às vezes, alguns brasileiros dizendo, eu sou discriminado. Só se ele não tem, eu vou chamar de educação, né? Se ele se ele não fala a língua, lógico que vão ver ele como cucaracha.
Então, eu concordo que a língua pode ser um obstáculo. Eu diria que o segundo ponto que eu noto, mas que não se aplica a mim, porque eu já tinha uma vida muito independente no sentido emocional, mas os brasileiros são muito passionais, aquela coisa de sempre estar com a família, domingo a primaiada toda, as tias. Eu nunca tive isso, eu até acho legal, mas é que a minha família era minúscula. Hoje nem existe, já morreu todo mundo. Mas as pessoas sentem muito a falta, então, da família e dos amigos. Eu concordo que isso é um grande obstáculo para alguns, não para outros. Acho que a história do não tem jeitinho, da disciplina. Eu tenho interação com alguns negócios meus, todo mundo quer um jeitinho. Aqui as pessoas nem pedem, porque não faz parte, do mesmo jeito que você também, como você falou, Neymar, o dia que vence lá, sei lá, o aluguel, não tem nem. Se um outro brasileiro falar para mim, não, liga lá e pede uma colher de chá lá, não dá nem para pedir, o cara não fala, meu. Se trata, né? Ele não sabe do que se trata. Cada um com seus problemas, meu filho. O cara acho que não vai nem entender o que eu estou falando. Então, mas essa mesma disciplina está no trânsito, está no comportamento das pessoas, existe um respeito, mas isso acaba que é um ponto positivo, né? Existe um respeito maior ao espaço de cada um, aos direitos, né? Então, eu acho que o brasileiro sente um pouco, e aí eu vou ser ultra sincero, e a gente, André, você também vê, acho que nós três, se a gente for absolutamente sincero, a gente nasceu e cresceu no Brasil. Eu não estou dizendo se isso é certo ou errado, eu só estou dizendo que é legal. É legal porque no Brasil você vai lá, anda 200 por hora no carro, o guarda te para, você fala, não, porque eu sou amigo do João, do Ciclano, e talvez ele te libere. Tem um jeitinho. Aqui não tem jeitinho. Eu fui parado, o chefe de polícia de um condado, de uma cidade aqui perto, que faz jiu-jitsu comigo, ele estava dirigindo, ele é o chefe do negócio. Ele foi parado correndo, ele se identificou, ele foi multado pelo guardinha. E assim, é super normal, ele não é porque ele é não há o que um chefe. Ele é policial e ele foi multado. Eu falei, meu, isso é top, sensacional. Eu falei, meu, é aqui mesmo, aqui é onde eu quero morar. Então, mas eu confesso que às vezes eu sinto falta de me sentir poderoso, fodão, de eu dou um jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Do mesmo jeito que também ninguém invade os meus direitos, né? É isso aí. Isso aí. Mas é mais difícil realmente listar os pontos negativos. Eu acho que tem muito mais positivos. Tem brasileiro que fala comida, o clima. Aí eu falo, para. Isso é besteira. Comida lá em Pompano Beach, que tem restaurante brasileiro, hein, doutor? Pois é. Restaurante. Por exemplo, uma coisa que você falou aí de horário, os restaurantes nossos fecham 9 da noite, né, cara? Você imaginar isso no Brasil, 9 horas da noite, o pessoal tá saindo. Mas no fundo, Neymar, você como médico, é muito mais saudável comer mais cedo do que encher o bucho 10 da noite. Eu já janto 6 horas da tarde. É muito mais lógico, né? E coerente. Sim. Mas a cultura é diferente. Eu acho que você colocou muito bem um dos grandes desafios, entender essa nova realidade cultural e se ajustar a ela. É diferente. Não tem como ser o Brasil a não ser em Boca ou em Pompano, que aí é tudo Brasil mesmo. Eu sinto que assim, esse papo facilmente a gente conseguiria ficar aqui umas 3 horas, mas meu pessoal briga comigo, fala, Bruno, live tem que manter em 1 hora, senão é muito tempo. Queria abrir para vocês fazerem as considerações finais. Antes disso, agradecer mais uma vez e dizer que eu espero que tenha sido a primeira de muitas outras interações que a gente combine aí. Não, gente, eu queria agradecer a oportunidade, lembrar que a Medstation é a clínica do brasileiro no mundo, a gente atende o brasileiro aonde ele estiver, a gente tem a maior alegria, Bruno e André, a gente atende hoje 500 pacientes por dia, cara. É impressionante. É o privilégio de poder atender esse brasileiro onde ele estiver, esse brasileiro entender que
na área da saúde ele tem um suporte, a gente está aqui para servir eles. Bacana. Muito bom, muito bom. Bom, o que eu tenho para falar, Bruno, primeiro, obrigado pelo espaço aqui, sempre é bom estar com vocês, né? O Dr. Neymar é um grande amigo, a gente troca muita ideia, parceiro, enfim, é mentoria cruzada, sabe? A gente se ajuda bastante, eu acho que é isso que a gente precisa fazer aqui mesmo, os brasileiros precisam se ajudar. Eu aprendi a ter muito orgulho de ser brasileiro aqui nos Estados Unidos. No Brasil, às vezes você não pode ter muito orgulho, porque senão ele passa uma prepotência, né? O cara fala, pô, olha, conquistei, consegui e tal. Então eu falo que o brasileiro é muito bom, tá? Eu tenho muito orgulho, eu levanto essa bandeira do empreendedorismo brasileiro. Meu livro eu falo muito sobre isso, que realmente a gente é diferenciado. Se conseguir passar os obstáculos, que não são fáceis, mas se você em lugar nenhum, né, André? No Brasil também não. Brasil, não, São Paulo, pô, um lugar... São Paulo é bom para ganhar dinheiro, mas é bom para perder também, né? Poxa! É igualzinho aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que se a gente conseguir usar a nossa criatividade, o jogo de cintura e principalmente o nível de serviço que o brasileiro tem, eu acho que a gente tem uma vantagem competitiva enorme aqui nos Estados Unidos. Então, eu procuro não só fazer isso na prática, mas também tentar influenciar as pessoas de uma maneira positiva, porque muito brasileiro também vem aqui muito cabeça baixa, sabe? E isso me incomoda um pouco, que eu procuro levantar a comunidade necessidade. Sem necessidade. Conseguimos empreender em qualquer lugar, e alguém, Bruno, falou aí, ó, que o Brasil é maravilhoso, e é maravilhoso mesmo. Eu, como André, tenho o maior orgulho do meu país. O Brasil é um lugar fantástico, um lugar que molda grandes empreendedores, e o empreendedor que ele tem sucesso no Brasil, ele tem sucesso em qualquer lugar do mundo. Isso aí, valeu demais. Eu queria deixar um beijo para a Luciana Fischer, que passou aqui, fez um comentário, amiga de todos nós, aí de Miami, Um abração para minha advogada, mas enfim, eu não estou em Miami, mas ela sempre que cuidou dos meus interesses. Legal. E queria, meus comentários finais são o seguinte, eu acho que para empreender, para trabalhar e para prosperar, realmente a expressão lá do sonho americano, ele é realmente real, porque é muito mais difícil você romper as barreiras e os obstáculos num país com menos oportunidade, com uma moeda mais instável, com uma economia mais instável, com tantos outros fatores, como a parte tributária, a insegurança jurídica. Então, isso faz com que aqui eu acho que é uma pista expressa para você realmente empreender, mas não só empreender, para você trabalhar. Depende muito, lógico, da capacitação, da qualidade e da dedicação de cada um, mas eu acho que o brasileiro tem essa qualidade de ser... Muitos brasileiros são trabalhadores para valer. Eu acho que eles têm muita qualidade. Então, deixar uma mensagem aí positiva, agradecer a vocês dois. Já eu devo ir para Miami ainda, eu não lembro se é agora eu não lembro se é ainda nesse mês, em março ou em abril, mas eu aviso. Já está marcado a pizza. Aí vocês vão pagar um jantar aí para mim. O doutor Neymar vai pagar. Na hora. Vai pagar, porque o último que eu paguei para ele não apareceu. É verdade. O André está com crédito aí, Bruno. Porque dois paulistanos tem que ter pizza, né? É verdade, verdade. Sensacional. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado, e gente. Nos encontramos aí muito em breve. É isso aí. Bom descanso. Um abraço. Obrigado a todos que assistiram a gente. Um abração. Obrigado também por quem assistiu. Um abração. Valeu.